foi-me dada esta rica oportunidade. Igreja, eu vou falar uma coisa aqui antes de entrar logo na palavra. Foi-me dada uma oportunidade, até vou fechar a Bíblia, foi-me dada uma oportunidade de dirigir este trabalho nesta noite. Depois, o co-pastor Efson me ligou e me deu a oportunidade de ministrar a palavra nesta noite. E aí, eu parei depois e fiquei meditando em uma coisa. Você sabe o que vai acontecer daqui para frente? E a gente tem que ficar muito atento. É oportunidades. Vai surgir oportunidades. E uma coisa, lendo um livro, que graças a Deus o Senhor, nesses dias que aconteceu essas crises, essas pandemias, o Senhor me deu uma sede de ler livros. E lendo um livro, eu li um livro de um autor, e ele diz assim, que toda gente que se prepara, as oportunidades aparecem. Todos os que se preparam, você pode estar hoje fazendo alguma coisa, você pode ter certeza que a oportunidade para aquilo que você está se preparando vai aparecer. E quando a gente lê textos bíblicos em nossa casa, no telemóvel, aonde que você está, e ali Deus te mostra algo, você pode preparar aqui mais um. Pode até não ser em cima do altar da casa do Senhor, mas Deus vai colocar alguém no seu caminho para você falar, entregar aquilo que Deus tem te revelado. E é preciso nós estarmos bastante atentos, porque oportunidades vão surgir, pessoas vão aparecer com sede de ouvir essa palavra. E eu quero que a igreja abra comigo, você que está agora assistindo essa live, abra comigo a sua Bíblia, ou se quiser, acompanhe conosco, ouça a leitura que será feita nesta noite em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e leremos apenas um versículo, que é o versículo de número 26. Gênesis, o livro da criação, alguns gostam de chamar o livro da Gênesis, o livro da criação, capítulo 1, e o versículo é o de número 26. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 26 de Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu vou ler de novo, e no meio da leitura eu vou parar, porque é onde eu vou ministrar. Eu vou ler esse versículo e eu vou parar. Nenhuma palavra que alguns já devem ter já se identificado com ela. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Aleluias. E domine. Deus, Ele vai criar os céus, Ele vai criar tudo que nós desconhecemos. Deus, o próprio capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 1, já vai nos dar todo o norte de como foi os acontecimentos da criação, vai nos nortear como foi todo o acontecimento da criação. E Deus vai chegar depois de criar tudo né, na terra, depois de separar, depois de criar, depois de dar vida, Deus vai criar agora o homem. E depois de criar o homem, Deus vai fazer questão de dizer para o homem que ele domine, que ele domine, que ele domine. Domine é uma palavra que tem que fazer parte das nossas vidas. Igreja, essa palavra não foi colocada no meu coração por um acaso. Vocês vão entender, você que me assiste agora vai entender que nós precisamos ter domínio. Nós precisamos ter domínio em diversas áreas das nossas vidas. E se tem alguma área na sua vida que está desandando, que está escoando para algum lado, está meio perdido, hoje você vai ter o domínio dessa situação. O Senhor Jesus, agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo que o mundo está vivendo, o Senhor Jesus nos mostra algo, e eu lia a palavra do Senhor e lia o Senhor Jesus, agora Ele nos convida,
Porque antigamente, nos tempos passados, há 2, 3, 4 meses atrás, a gente vivia uma vida, deixa levar, do jeito que tá bom. Ah, não vou hoje, amanhã, no próximo culto eu vou. Acabou. Oportunidades estão aí. Se você tiver uma igreja perto da sua casa, com as portas abertas, aproveita a oportunidade. Se você tem situações que está te tirando do caminho do Senhor, hoje você vai ter que dominar sobre essa situação. Você vai ter que tomar o controle dessa situação. Você vai ter que dominar sobre ela. Porque não pode mais. Acabou o tempo de situações, de coisas, de pessoas que estão vivendo uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida fragelada. Acabou, é chegado um tempo de dominar. Deus, o próprio Deus disse: e domine sobre todos, não foi um, não foi dois. Deus nos deixou um legado para nós dominarmos sobre todas as coisas. Igreja, repara que Deus faz questão. A gente olha para os pássaros, a gente olha para os peixes, e aí a gente vê baleia, a gente vê tubarão, a gente vê o leão, a gente vê a águia, a gente vê o falcão, a gente vê os pássaros. E Deus diz na sua palavra: e domine sobre as aves dos céus, e domine sobre os peixes do mar, e domine sobre todo réptil. Aí eu quero trazer para os nossos dias de hoje. Tem pessoas, nós estamos num mundo onde a todo momento nós somos atacados, vivemos situações inesperadas, situações inadversas que não estávamos à espera. É uma notícia que chega, é algo que acontece, é uma pandemia que vem e do nada nos apanha de surpresa. E aí, como que nós estamos? Será que nós estamos para ser dominados ou nós estamos preparados para dominar? Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele nos criou para dominar. A sua própria palavra nos deixa e nos relata isso. E tem pessoas, tem homens, tem mulheres, tem famílias que estão vivendo uma dificuldade, talvez no meio da sua família. Um filho que se perdeu para as drogas, um esposo que não está nos caminhos do Senhor, um filho que está passando por alguma dificuldade, uma pessoa que no meio da sua família aconteceu algo que você não estava à espera, e você agora foi pego de surpresa e não sabe como fazer com essa situação. Eu quero te dizer nesta noite que esta situação que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono, que está te deixando perturbado, que está te deixando perturbada, é para você dominar sobre ela. O nosso Senhor Jesus disse que se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo. E nesta noite o Senhor vai nos dar a condição de dominar sobre situações. Igreja, tem situações que são muito simples. Tem pessoas que têm dificuldade de subir aqui em cima e pegar nesse microfone e ministrar. São situações pequenas, são diversas situações, são N as situações que podem nos paralisar, que podem nos travar. Mas Deus nos convida nesta noite a dominar sobre todas elas. Deus nos convida nesta noite a dominar sobre todas as situações. Sobre todas. Se você tem uma dificuldade em ministrar a palavra do Senhor, em subir aqui em cima, em falar em público, sabe o que é que você vai fazer? Você vai se preparar para isso. Ninguém domina também uma área sem você não ter um conhecimento dela. Eu li um trecho de um livro do brasileiro que subiu o Everest pela primeira vez, o único brasileiro que subiu o Everest, que escalou o Everest. Ele leu diversos livros que falam como era o tempo que ele ia enfrentar, as dificuldades que poderia vir, as horas, os melhores momentos para andar, os melhores momentos para parar no meio da subida. Ou seja, o que é que ele fez? Ele, antes de subir o Monte Everest, ele tentou criar uma maneira de ele dominar as situações que ele poderia pegar no momento da subida. Ele tentou aprender sobre o que poderia vir a acontecer. Ele marcou o mês, o calendário no mês, ele marcou tudo. Então o que acontece é que tem situações que muitas vezes nos pega de surpresa, porque nós não nos preparamos, nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, nós não nos apatolamos nessa palavra, não entramos de cabeça, não mergulhamos nesse oceano chamado livro da Bíblia, livro sagrado.
Porque se nós entrarmos nela e mergulharmos, você pode ter certeza que situação que vier, você vai estar pautado nela. É igual o nosso pastor presidente, ele prega aqui em cima desse altar e fala: meu irmão, pode bater, pode vir, situação que vier, sabe? Porque não é porque ele é o melhor do que ninguém, não é porque ele é maior, não é porque ele é o mais sábio, não, é porque ele sabe aonde ele crê. Ele sabe a fonte que ele busca. Ele sabe de onde é que ele tem buscado, a confiança que ele fala aqui em cima. E é isso que nós temos que fazer a partir de agora. Porque o que acontece no mundo atual é uma escola, é uma lição de vida que está nos ensinando. É uma lição de vida onde eu e você talvez não poderíamos parar para aprender. Aí o mundo, aí aconteceu de maneira que todos nós tivemos que ter uma reflexão. Não é sobre a vida do outro, é uma reflexão entre nós mesmos. Nós mesmos fazer uma reflexão e ver como é que nós estamos, se nós estamos preparados para lidar com que tipo de situação. Eu tenho aprendido tanta coisa nessa, não vou chamar de crise, porque para mim eu não estou em crise, portanto eu não vou chamar de crise. No que o mundo tem vivido, eu aprendi tanta coisa, desde você ter uma vida controlada, uma vida onde você tem que ter pelo menos, você tem que, o momento que nós estamos vivendo está nos ensinando tudo. Até um dinheiro guardado nós precisamos ter. Não é que você precisa ter dinheiro guardado, mas é necessário ter algo, porque de repente você pode precisar e não ter. O mundo no momento está nos ensinando, está nos dando uma lição. O nosso Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para ver quem é que está preparado para certas situações. Pessoas que estão dentro da igreja, carregando uma Bíblia na mão, agora está num canto, preocupado, sem saber o que fazer, sem saber o que comer, sem saber o que abrir a boca para falar. Pessoas que andam dentro da igreja, nesse momento está preocupada, ansiosa, pedindo, meu Deus, socorro, e o nosso Deus simplesmente nos diz: domine. Sabe por quê? Porque não tem lido a palavra do Senhor. Porque se tivesse lido, guardado no seu coração, na sua alma, pode vir a situação, pode. Olha, eu e você, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num Deus que nos guarda, num Deus que nos cobre com teu sangue, num Deus que que deu seu único filho para morrer na cruz por nós, para nos guardar. E mal nenhum vai chegar até nós. É necessário que nós paramos agora, nesses últimos dias, e façamos uma reflexão. Eu falava com minha esposa que a partir de agora, oportunidade nenhuma na obra do Senhor tem que ser perdida. Nada pode passar agora. Se a oportunidade foi dada, nós temos que aproveitar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E serve para mim, serve para você. Talvez você está na sua casa agora. Quantas oportunidades já deram para você? Quantas oportunidades já te deram até mesmo em um trabalho para você crescer, e você falou que não era capaz, olhou para si mesmo e disse que não era capaz. É chegado um tempo que não existe mais esse negócio. Acabou isso. O povo de Deus tem que começar a surgir no meio desse tempo e fazendo a diferença. O povo de Deus tem que ser visto. Agora esse povo é maluco, está ali reunido, uns perto dos outros. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem a mão de Deus está estendida. Ah, mas a OMS está dizendo que tem que manter 1 metro de distância, não pode abraçar. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que o nosso Deus derramou seu sangue, não foi em vão. Nós temos que dominar as situações. Nós não podemos deixar que o doutor tal da OMS venha com suas palavras dizer para nós que é crente nessa palavra, que acredita nessa palavra. Nós não podemos deixar que as palavras do doutor da OMS sejam mais fortes do que essas palavras. Não podemos. Ele pode ter conhecimento da ciência, ele pode ter conhecimento das coisas da terra, mas nós temos conhecimento de quem criou a terra. Aleluias. Eu não sei qual é a situação que tem tirado o seu sono. Eu não sei qual é a situação que tem te preocupado. Eu não sei qual é a situação que nem tem permitido que você coloque-se de joelho para orar, que você não consegue orar. Eu não sei qual é a situação que tem te perturbado, que tem te incomodado. Hoje, você vai reler essa palavra, e você a partir de hoje
vai começar a dominar sobre as situações. Você vai começar a dominar sobre situações. Você sabe o que acontece? Os maiores bilionários da face da terra, eles cresceram na crise, eles surgiram na crise. Quando muitos disseram que não, eles foram lá e fizeram mais do que os outros esperavam e surgiram. E com o povo de Deus não é diferente. É agora que é o tempo de nós surgirmos. É agora que é tempo de abrir igreja, sim. É agora que é a hora de abrir porta de igreja, sim. É agora que é a hora de nós virmos para aqui cultuarmos o Senhor, sim. É agora que é a hora de nós irmos para o YouTube, irmos para o Facebook, sim. Aleluias. Porque se nós nos calarmos, vai vir outros e vai passar por cima de nós. Mas quem vai passar por cima somos nós. Essas situações... essa situação não é para nós, é para nós. Nós somos de carne e osso, nós temos pulmões, nós temos cordas respiratórias. Claro que é para nós. Claro que nós estamos sujeitos a elas. Mas não é porque nós estamos sujeitos a elas que nós vamos parar, nós vamos nos calar. Enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós tivermos condições de abrir a nossa boca, nós vamos falar que quem tem que dominar é o povo de Deus. Quem tem que dominar situações é o povo de Deus. Quem tem que começar a surgir nessa crise que o povo está dizendo por aí, quem tem que começar a surgir agora como os grandes heróis, não é mais os homens lá fora, os ímpios, é o povo de Deus. Nós não estamos aqui para nos aparecer como heróis, mas nós estamos aqui para aparecer como aqueles que pregou a palavra de Deus em meio à crise. E pessoas que estavam dentro das suas casas, dentro dos seus quartos, sem saber o que fazer, entraram numa rede social e ouviu essa palavra e foi impactado. É necessário que nós começamos a pregar essa palavra e aplicar nas nossas vidas. Eu tenho que dominar. A partir de hoje, levanto o meu ombro, aperto o meu cinto, e quem domina aqui sou eu. Quem domina na minha casa sou eu. Eu estou debaixo de uma graça, a graça de Deus. Eu estou debaixo de uma cobertura, a cobertura do meu pastor. A cobertura espiritual do meu pastor é sobre a minha vida. Então eu tenho tudo, eu tenho todas as bases. Eu tenho essa palavra de Deus que me dá autoridade para dominar sobre todas as situações. Então a partir de hoje, quem domina sou eu. Chega, acabou, preocupação nunca mais. É necessário que a partir de hoje nós dominamos a situação. É necessário que a partir de hoje nós começamos a pensar, a buscar soluções para as situações que está aí. Não é necessário, igreja, não é preciso mais se preocupar. É preciso, sabe o que? Agir. Quando nós ocupamos a nossa mente preocupada, nós impedimos ela de buscar uma resposta, uma solução. Você fica tão focado, preocupado, meu Deus, e como eu vou fazer, o que eu vou fazer? E Deus disse, eu já te dei aí, domine sobre essa situação. Eu já te disse, domine sobre ela. Aí nós queremos que Deus desce lá dos céus e venha aqui na terra e resolva. Ué, e o nosso papel, como é que fica? E onde é que Deus nos criou para quê? Para ser meros robôs aqui na terra? Não. Deus nos quer ver agir. Deus nos quer ver crescer também. Deus nos quer ver reconhecimento em nós. Porque você acha que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas para que ninguém reconhecesse a diferença entre os que são deles e os que não são? Claro que não. Claro que o nosso Deus quer que eu e você simplesmente surja no meio de uma crise, com uma palavra ministrada, como pregações, ganhando almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus não nos criou simplesmente para enfeitar a terra. O nosso Deus não nos criou somente para enfeitar as nossas famílias. Não, o nosso Deus nos criou com objetivos. Só que tem situações que têm roubado nós de batermos as nossas metas, de alcançarmos os nossos objetivos. Só que eu profetizo que a partir de hoje, situação nenhuma, eu profetizo que em nome de Jesus, situação nenhuma vai te dominar mais. Hoje quem vai te dominar é o Espírito Santo. E você vai dominar sobre essas situações. Está enfermo? Foi como foi falado aqui, a obreira Samara falou que está enfermo. Você tem autoridade para orar. Está com algum problema na área financeira? Começa a buscar na mente, começa a buscar do Senhor alguma forma de você mudar esse quadro. Para de ficar aí preocupado. Busca a resposta do Senhor. Deus te deu neurônios, Deus te deu cérebro para você pensar. Só que nós temos preguiça muitas vezes de buscar uma resposta. Nós temos preguiça de botar o nosso neurônio, a nossa mente,
a nossa cabeça para trabalhar por nós, sendo que Deus nos deu ela para ela trabalhar por nós, os nossos cérebros. Quando nós vemos invenções criadas e a gente olha e fala, ia que coisa bonita, ia que carrão lindo, ia que isso, aquilo, que isso, aquilo. Foi homens que passaram o seu tempo a pensar. Thomas Edison tentou, até conseguiu essa luz que nós estamos aqui hoje nos clareando com ela. É preciso que o povo de Deus também comece a usar os seus neurônios, comece a usar a sua mente para trabalhar ao nosso favor. Não é porque está aí empresas fechando, portas fechando. Quem sabe Deus não quer te dar uma empresa? Quem sabe Deus não quer te fazer um grande empresário, uma grande empresária nessa crise? Desperte, abra os seus olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração para a palavra do Senhor. É necessário. A minha empresa vai fechar. Amém, é porque Deus tem uma coisa melhor para você. Acabou isso, igreja, não temos que ter medo. Tem conta para pagar? Tem. Deus sabe o que Ele está fazendo com o seu povo. É chegado um tempo do povo de Deus fazer a diferença. Não é porque empresas estão fechando, não sei o que está falindo, não sei o que lá está... Acabou, não se preocupa não, igreja. Deus tem coisas escondidas para o seu povo. Isso não sou eu que estou falando não. O próprio nosso pastor Robson já pregou aqui dizendo que Deus tem bênçãos escondidas para o seu povo. Não se preocupe, durma seu sono descansado, senta na sua mesa, se alegre, se regozije, passe tempo na presença do Senhor, cante louvores de agradecimento ao Senhor, comece a fazer uma rotina diferente daquilo que tem sido a sua rotina. Para dessa rotina de preocupação, para dessa rotina de tomar compromisso, se tem sido o seu caso, para não se preocupar, para dormir, para com isso. Deus tem o melhor para o seu povo. Aí você fala, então me mostra na Bíblia pelo menos um exemplo do que você está pregando, do que você está falando. Aí a gente vê o povo no Egito, saindo do Egito, os hebreus saindo do Egito. Uns ali no meio eu penso que, e foi dito, está escrito e foi dito, nos tirou de lá para nos deixar morrer aqui. Mal sabia eles que tinha uma Canaã preparada para eles. Mal sabia eles que tinha uma terra que manava leite e mel. Quem sabe Deus não está fechando nenhum ladro e sua mente está tão fechada que você não tem conseguido ver o Canaã que Deus está preparando para você. Quem sabe Deus está trancando de um lado, mas está preparando um jardim do outro lado para você. Quem sabe hoje o caminho que você está andando está seco, está árido, o pó está batendo na cara, está faltando água, às vezes você olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma sombra. A palavra do Senhor diz que Ele preparou uma terra chamada Canaã para aquele povo. E se Ele preparou para aquele povo, porque quem é o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é aquele que abre porta onde ninguém pode imaginar que portas seriam abertas. O nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo nessa terra. Então, igreja, o que nós precisamos é de dominar sobre certas situações que têm tentado nos tirar a nossa paz. Tem pessoas que talvez está dentro do seu lar agora, estava preocupada, estava ansiosa, mas escuta, o nosso Deus te chama agora para você dominar sobre essa situação. Está difícil, é uma enfermidade, Deus te chama agora para você dominar sobre essa enfermidade. É uma porta que está fechada, é a escassez que bateu na porta, Deus te chama agora para você dominar sobre essa situação. A resposta, sou eu que vou te dar? Não sou eu que vou te dar a resposta que você está precisando. A resposta quem vai te dar é Deus. Mas a partir do momento que você deixar a sua mente ocupada, desocupada de preocupações, e se preocupar em como buscar a Deus, muitas vezes nós deixamos a nossa mente tão carregada com certas coisas que não nos vai frutificar em nada, e deixamos de ir na fonte, buscar diretamente da fonte a resposta. E a fonte está lá, vem aqui que eu te dou, mas a nossa cabeça está tão carregada, a nossa mente está tão carregada, que nós deixamos os pensamentos nos dominar, nos controlar.
Eu não sei se eu estou pregando para um empresário que a sua empresa no momento está fechada as portas. Você pode ter certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus de estratégias. O nosso Deus é um Deus de estratégias. O nosso Deus não vai te deixar envergonhado. O nosso Deus é um Deus de estratégias. E você pode ir para a Bíblia que você vai ver quantas estratégias que Ele não deu para homens e venceram. Homens que foram vitoriosos. Josafá, por exemplo, Gideão, por exemplo. Então, essas são uma das estratégias que Deus deu. Agora a estratégia que Deus vai usar com você, é só você e Ele que pode. É só você e Ele que pode saber. É só você e Ele que pode saber. Mas sabe o que eu te digo? Deus é um Deus de estratégia. Assim como Ele deu estratégia para Gideão, assim como Ele deu estratégia para Josafá, Ele vai dar estratégia para você. E o que nós precisamos realmente é parar, centrar, refletir e dominar sobre essa situação. Não se preocupe, não deixe que pensamentos de preocupação te domine. Não, a partir de hoje acabou. Se for para se preocupar, começa a louvar a Deus. Deus está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, até mesmo sem querer, mas fale, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Nós somos homens e mulheres que eu penso que se Deus desbloqueasse a nossa mente e nós fôssemos assim, buscássemos mesmo de Deus a sabedoria que Ele tem para nos dar, nós estaríamos aqui hoje. Não era só nós, como o nosso pastor nos disse, estaríamos aqui mais pessoas. Você sabe por que eu te digo isso? Porque uma simples conversa de alguém, só porque essa pessoa tem popularidade na internet ou na televisão, fala uma coisa, a nossa mente já está ensinada a dar ouvido a quem tem popularidade. Nós estamos dominados. Nós fomos ensinados desde a escola, desde os tempos primários, a dar ouvidos, a olhar para quem tem popularidade. Fala palavras bonitas e nós fica cativo, nos cativa e nos prende naquilo que eles falam. Mas só que Deus tem levantado nessa geração umas pessoas no oculto que não tem lá muito conhecimento, mas tem intimidade. Mas Deus ainda revela para eles, para dizer, sabe para o quê? Não se preocupe com que pessoas de popularidade, pessoas que têm muitos seguidores nas suas redes sociais estão falando. Se preocupe com o que esse aqui, com o dono dessa palavra, tem falado de nós. Se Ele disse que é para nós dominarmos, quem é o outro cidadão para dizer que não? Quem é outro cidadão para dizer que não? Se Ele diz que nós vamos dominar sobre os répteis, sobre os animais, sobre todas as criaturas da terra. E quando coloca criatura, Deus, Ele é tão lindo, que se nós entrarmos e mergulharmos na palavra do Senhor, imagina, eu vou criar uma coisa aqui. Se Deus coloca aqui, em vez de animais, aves dos ares, se Deus coloca aqui, você vai dominar sobre dinheiro, você vai dominar sobre problemas, falta de trabalho. Você sabe o que ia acontecer? Muitas pessoas iam olhar para aqui e já ia ficar paralisada. Eu não tenho capacidade, como é que eu vou fazer? Eu não tenho conhecimento. Mas o nosso Deus, Ele é tão lindo. Ele é tão lindo que Ele ilustra as coisas, só para o seu povo não ficar parado. Só para não neutralizar o seu povo logo de primeira. Ele usa as aves, Ele usa os répteis, Ele usa o peixe. Aí você vai aí você começa, deixa sua mente imaginar, deixa sua mente fluir. Aí você vai para o mar. Muitas vezes vem tempestades, você vai para o ar. Muitas vezes vem chuva, vem trovões, vem relâmpagos que você não está à espera, vem tempestades. Muitas vezes coisas pequenas, como as rasteirantes, os répteis que se rastejam, coisas tão pequeninas, uma formiga, um insetozinho tão pequeno. Se Deus, o nosso Deus, Ele é lindo. Ele diz que nós dominaríamos sobre todas elas. Sobre todas elas. Aí você pega os animais, você pega tudo isso e começa a conjecturar para os dias de hoje. O que tem sido as lutas dos dias de hoje? O que tem sido os peixes nos oceanos? O que tem sido as aves nos céus? O que tem sido os répteis na terra? Você começa a trazer para os dias de hoje o que tem sido. E sobre tudo isso, sabe o que o nosso Deus diz? Que nós dominaríamos sobre elas. Nós dominaríamos sobre elas.
E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero convidar aqui o nosso pastor Sâncio Soares, que estará orando por nós. Fica aqui essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que Deus abençoe poderosamente. Um grande abraço, Deus abençoe.